A paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Meu querido e amado irmão, nós estamos vivendo tempos em que o padrão bíblico de sexualidade vem sendo desconstruído. E nós vemos isso acontecer diante dos nossos olhos. A exibição dos corpos femininos, tem gerado um grande mal à sociedade. A Bíblia, ela ensina que a mulher deve guardar o seu corpo, a sua formosura para o seu marido. A Bíblia compara a mulher a um manancial. Nos tempos bíblicos, eles viviam, em um território cheio de deserto, e ter um manancial de água era algo muito bom. E a Bíblia fala, que seja o teu manancial para ti. Essa exposição, do corpo feminino leva muitas vezes os homens a tratar as mulheres como objeto. Nós temos visto aí que os homens têm desvalorizado as mulheres. Isso não é correto. Recentemente, um deputado perdeu até o seu mandato porque ele viu uma mulher, Ele viu as mulheres ucranianas, ele foi para a Ucrânia, porque lá é um país que está em guerra, e vazou um comentário dele num grupo de WhatsApp dizendo que as ucranianas eram bonitas e eram fáceis porque eram pobres. Então, os homens muitas vezes têm agido assim, Eles só pensam em aproveitar sexualmente das mulheres. E como eu estava falando de masculinidade bíblica, eu quero dar um exemplo de um homem que não se comportou assim, mas antes foi muito respeitoso com a mulher que estava numa situação vulnerável, de pobreza, que foi Boaz, A história de Boaz está registrada no livro de Ruth. Eu vou, na verdade, contextualizar a história para que você possa entender, toda a história e possa perceber como Boaz agiu como um homem virtuoso. Na verdade, Noemi, ela foi com seu marido para Moabe e ela tinha 2 filhos. Seus filhos se casaram e o que aconteceu lá em Moabe? Seu marido morreu e seus 2 filhos morreram. Ficou ela e as 2 noras. E ela, sem perspectiva de sustento, numa situação financeira vulnerável, frágil, ela decide voltar para Israel e ela dispensa as suas 2 noras. E ela diz para as noras o seguinte: olha, eu não tenho mais filho para vocês se casarem, mesmo que eu fique grávida até ele crescer, vocês vão esperar para casar com ele. Então vão embora, vão cuidar da sua vida. Uma foi embora chorando e Ruth não, ela disse: olha, não me mande embora, porque o seu povo é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus, onde você repousar eu repousarei, e só a morte vai me separar de ti. Então ela tinha crido no Deus de Israel, ela tinha a sogra como uma irmã, como uma mãe na fé. Então ela decide ir para Israel junto com a sogra e passa a ser a cuidadora da sua sogra idosa. E quando ela chega em Israel, como ela era pobre, ela foi colher frutos na plantação de um homem chamado Boaz, que era, na verdade, parente de Noemi. E veja como que Boaz tratou Ruth. Vamos ler, abra sua Bíblia no livro de Ruth, no capítulo 2. Eu vou ler um trecho grande, pegue a sua Bíblia e vamos ler. Ler a Bíblia é muito bom, Então, olha só, Ruth, capítulo 2. Eu quero ler do 1 até o 16. Diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da clã de Elimeleque. Elimeleque é o marido de Noemi. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu:
é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu que a deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está em pé até agora. Só sentou-se um pouco no abrigo. Disse então Boaz a Rute: Ouça bem, minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela inclinou-se, prostrada, com o rosto em terra, e exclamou: Porque achei favor aos seus olhos ao ponto de o Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Boaz respondeu: Contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal, para viver com um povo que você não conhecia bem. O Senhor retribua a você o que você tem feito, que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela: Continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse: Venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos tostados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando ela se levantou para recolher espigas, Boaz deu estas ordens a seus servos: mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Ao contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-na cair, para que ela as recolha e não a impeçam. Amém. Irmãos, veja que interessante, né? O papel de um homem é de prover sua esposa, seus filhos e de proteção, né? Cabe ao homem proteger, cuidar da integridade física de sua esposa e de todas as mulheres que estiverem em situação vulnerável. Então aqui Boaz vê uma mulher pobre, né? Talvez se ele fosse um homem ímpio que não temesse a Deus, pensasse em aproveitar daquela mulher, mas ele, pelo contrário, ele a protege, ele admira as virtudes que ela tem, né? Ele não vê só a sua aparência física, ele vê o seu caráter. Então ele louva porque ela deixou sua família, deixou seu povo para se dedicar à sua sogra. Então ele vê nela uma mulher virtuosa e ele passa a ser protetor dela, né? Ele manda que os seus servos deixem ela colher, que ajudem ela e que ninguém mexa com ela, né? Então isso é um papel de homem. O homem tem que agir dessa forma, né? O homem tem que ter caráter. Não pode ser um homem mulherengo, né? Um homem que não pode ver uma mulher e já pensa em aproveitar sexualmente. Jó, ele fez um concerto com seus olhos. Ele falou: Como, pois, eu fixarei os meus olhos em uma donzela, em uma virgem? Boaz também, ele assumiu a sua responsabilidade diante da sociedade, porque existia em Israel a lei do levirato. A lei era o seguinte, que se alguém morresse sem deixar descendente, se um homem morresse e deixasse sua mulher viúva sem descendente, um de seus irmãos que estivesse livre casaria com a cunhada para que o seu irmão não ficasse sem descendência em Israel. E esperava-se que um homem fizesse isso, cumprisse isso. Então Noemi instruiu Ruth a deitar nos pés de Boaz, onde ele estava, né, na sua lavoura, e ela fez como o costume de Israel, que ela não conhecia, e pediu que ele fosse o resgatador, porque ele era parente. Então ele, na verdade, não aproveitou da moça, né? Na verdade, ele se sentiu até honrado. Ele disse: Olha, agora eu vejo que você é mais virtuosa do que eu pensava. Eu já admirava ela por cuidar da sogra. Falou: Olha, você poderia ter ido a um homem jovem, um homem mais rico que eu, mas você me escolheu, né? Me aceitou como esposo. E ele tinha um outro parente mais próximo que tinha o direito de desposá-la, né?
Mas ele falou, eu vou conversar com esse parente e se ele não cumprir a lei, eu vou cumprir. E ficou combinado assim. E ele a protegeu, ele na verdade pediu para que ela saísse sem que ninguém a visse, né? Até para protegê-la das pessoas que poderiam falar, né? Que eles estavam tendo algum caso, alguma coisa. Então ele foi um exemplo de um homem virtuoso que protegeu a Noemi, né? A Ruth, perdão, antes dela ser sua esposa, e foi um homem, né, de caráter. E ele foi. O outro parente não quis casar com Ruth, e ele foi, casou-se com Ruth e assumiu a responsabilidade de cuidar dela e da sogra. Então, um homem tem que ser assim, tem que agir dessa forma. Amém? Então, nós temos esse exemplo muito bom de Boaz, um homem caridoso, virtuoso e que se comportava como um protetor das mulheres e não como um aproveitador, como muitos homens se comportam hoje. Reflita sobre essa passagem, você que é homem, você que é mulher, procure, se você ainda não é casada, né, procure um homem que seja assim, que respeite uma mulher e que a trate como um protetor, como alguém que está preocupado com a sua proteção, com a sua segurança. Amém? Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Senhor Deus, temos vivido tempos difíceis, nos ensina, Pai, a viver conforme a Tua palavra, que cada irmão possa ser, Pai, como Boaz, um homem virtuoso, caridoso, e haja como protetor diante das mulheres, Pai amado, principalmente da sua esposa, das suas filhas, como protetor, como provedor. Abençoa as irmãs para que elas possam também ser virtuosas como Ruth, Pai amado, trabalhadoras, dedicadas à família. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, um grande abraço e até o nosso próximo áudio.